Um empresário do sul da França está processando o Uber e pedindo uma indenização assombrosa de 45 milhões de euros por danos morais. Agora, por quê? O que aconteceu? Esse homem estava traindo a sua esposa e em várias ocasiões ele usou o seu smartphone para solicitar um motorista para levá-lo até a casa da amante. Apesar de sair do aplicativo, o software continua enviando notificações para o telefone revelando o seu histórico de viagens. Finalmente despertando as suspeitas da sua esposa, ela se divorciou dele por motivo bastante sólido de adultério. E agora, com toda a arrogância de alguém que queria ter seu bolo e comê-lo sem nenhuma consequência, ele está tentando culpar o Uber pela bagunça da sua vida, pela destruição do seu casamento. E o advogado dele disse que, depois de aceitar o caso, o advogado dele disse que meu cliente foi vítima de um bug em um aplicativo e o erro causou problemas na sua vida privada. Agora, verifique a linguagem. Meu cliente foi uma vítima. Com certeza, a esposa prejudicada e traída era a vítima. O bug causou os problemas? Sério, não é? A gente gostaria de perguntar. O bug é que causou os problemas deles, né? Os problemas dele. Então, que tal a infidelidade dele causou os seus problemas? A traição dele causou os seus problemas. Então, a falha, entre aspas, no software só revelou o problema em sua vida privada. O software não causou o problema na vida dele. Mas como uma criança que tropeça sobre um brinquedo e depois chuta o brinquedo e quebra o brinquedo, dizendo que o brinquedo é estúpido, que o brinquedo é mau, então ele põe a culpa em tudo e em todos, mas não no lugar certo. E por mais ridículo que seja, é o que tem sido o padrão, não é? Da nossa cultura. Nós procuramos alguém para culpar em vez de levantar nossas mãos e dizer: eu estava errado, eu sou o culpado. Então, presidentes, políticos, funcionários do governo, policiais, banqueiros, pastores, médicos, professores, alunos, maridos, esposas, pais, filhos. Quanto mais claro seria o ar se nós pudéssemos engolir nosso orgulho e dizer: eu sou o culpado. Em vez disso, nós dobramos a aposta, né, e partimos e proclamamos nossa inocência e culpamos, como no caso do empresário, o Uber. Ou, pelo menos, achamos aquilo uma justificativa que atenue a culpa que é somente nossa. Então, nós nos envolvemos em analisar nossas ações como uma fábrica elaborada de mentiras e tentamos aliviar nossas consciências dessa forma. Esse vitimismo varre a nossa cultura, a sociedade, infelizmente a igreja. Isso é assim porque a gente vive em uma cultura de vitimismo, não uma cultura de admissão. Não é minha culpa, eu sou vítima das circunstâncias, eu sou vítima de um erro no software, eu sou vítima dos erros dos meus pais, dos meus avós, eu sou vítima do que fizeram há 500 anos atrás com os meus antepassados. Não é minha culpa, eu sou um produto da minha educação. Se eu tivesse tido diferentes oportunidades, eu seria uma pessoa diferente. Não é minha culpa, são os processos químicos e bioquímicos no meu cérebro, são os hormônios, é o desequilíbrio na biologia do meu cérebro. Até que nós reconheçamos que também temos sozinho a responsabilidade, não temos como encontrar uma solução, não é?
Há uma ótima citação de Sean Connery num filme chamado O Sol Nascente, de 1993, e ele diz: corrija o problema, não a culpa. Mas nosso modo padrão é: corrija a culpa e ignore o problema. Então, quando foi a última vez que você levantou a sua mão e disse: perdão, isso é minha culpa somente? E quando foi a última vez que você disse isso para Deus? Sem mencionar mais nada ou mais ninguém, ou hormônios, ou desequilíbrio químico no cérebro, ou os problemas das pessoas que nos cercam, ou um lar disfuncional, ou um ambiente tóxico da empresa. O que fazemos um com o outro é um reflexo do que fazemos com Deus. Sempre uma desculpa para o fato de não termos seus padrões, não é? Não vivermos em tudo para a sua glória. Agora, a ironia é que se abandonássemos as desculpas e o vitimismo e admitíssemos a verdade do veredicto de Deus culpado, então há uma esperança de transformação completa e duradoura. Isso chegaria a nós. Mas começamos a nos tornar, entre aspas, apenas pessoas que imaginamos ser e não quem realmente somos. A Bíblia diz assim, na verdade Cristo diz, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, o amor ao dinheiro, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E Jesus termina dizendo: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Em Marcos 7, 21 a 23. Aquela pessoa, o empresário, achou que a culpa era do Uber, mas o adultério dele veio do coração dele. Não é? Então, para aqueles que já pediram a Deus para lidar com sua culpa através de Jesus, com que frequência ainda levantamos a mão, seja para Deus ou para os outros, e falamos: perdão, eu sou culpado? Ou agimos como se nossa justificação fosse nossa santificação, como se a salvação fosse só justificação, como se o veredicto não culpado fosse um veredicto sem problemas com o pecado. Então, intelectualmente, nós podemos não confundir as duas doutrinas. Hoje, infelizmente, nem isso podemos dizer da maior parte da igreja visível. Mas funcionalmente e na prática, quando o pneu atinge a estrada real da vida, quer na nossa vida de oração, quer nas nossas interações com as pessoas, com o próximo, com as pessoas no trabalho, com a igreja, como temos sido bons em admitir a culpa. Sem começar a falar em circunstâncias, pessoas, hormônios, desequilíbrios químicos no cérebro, igreja, ou quem sabe o Uber. Então, de todas as pessoas, os cristãos deviam ser os melhores nisso. Aqui é onde podemos ser sal e luz em uma cultura de vitimismo. A cultura do vitimismo é totalmente incompatível com a obra de santificação. E onde não há obra de santificação, não se engane, não houve justificação. Há um pastor de séculos atrás, né, James Hamilton, ele nasceu em 1814, morreu em 1867, e certa vez ele estava olhando para casas cobertas de neve no inverno, não é? E ele, olhando para isso, nos mostra, ele diz, aquelas casas cobertas de neve, algo essencial para a vida espiritual. Ele diz assim: em uma manhã de inverno, eu andando na sua cidade, né, ele diz, eu notei uma fileira de casas com uma camada de neve em seus telhados. Mas com o passar do dia,
Grandes fragmentos de neve começaram a cair a partir do beiral, mais e mais à medida que a manhã ia avançando, até que, como uma avalanche, todo o monte de neve do telhado deslizou sobre as calçadas. E ele disse que antes do pôr do sol eu podia ver cada telhado tão limpo e seco como se fosse véspera do verão. Mas ele diz, eu pude observar que aqui e ali havia casas com seu manto de neve ainda sobre os telhados, como um colar de gelo duro, com um colar de gelo duro em torno dele que o impedia de cair. E ele pergunta, o que fez a diferença? A diferença era que estava naquilo que estava acontecendo dentro da casa. Ele disse, algumas dessas casas estavam vazias, ou o solitário morador dela se encolheu quieto por não haver lenha para a sua lareira, enquanto as casas povoadas com movimento, com fogo na lareira, agitação, atividade, criou tal calor interior que o inverno externo e sombrio não pôde sustentar o gelo e perdeu o seu controle, e a massa de gelo não pôde então continuar presa ao telhado. O gelo caiu e foi pisado nas calçadas. Então é possível por um processo externo, né, empurrar grande parte do volume de neve do telhado gelado com muito esforço, parte a parte, mas ele vai se formar de novo, não é? Ele precisa, ele diz, de um calor interior para criar um degelo realmente total, que impeça que a camada não se forme de novo rapidamente. Assim, por processos diversos, um homem pode se livrar da sua conduta, não é? Dos pecados visíveis, mas ele precisa de um calor interno escondido, um calor vital, não é, dentro, para produzir uma tal separação entre a alma e as suas iniquidades que o afligem. Esse calor é o amor de Deus derramado em abundância, né? É o brilho, como as lareiras acesas e atividade naquelas casas que ele disse. Então, um gentil consolador difunde esse calor na alma da qual ele fez a sua casa. Há um brilho da glória de Deus, há uma contemplação da glória de Deus na face de Cristo. Então sua habitação derrete a alma e os seus pecados favoritos em pedaços, que despencam como a neve naqueles telhados, e faz com que a indolência, a autoindulgência, racionalizações caiam dissolvidos pelo calor interno gerado pelo morador, não é, ativo dentro da casa. E então aqueles blocos de gelo caem de um coração, se dissolvendo em amor na contemplação da beleza da santidade de Deus. Esse é o fogo que tudo derrete. Que pecados favoritos poderiam permanecer? Então a santidade não é algo opcional. Acreditar na verdade bíblica da soberania de Deus, na graça soberana, aponta para o imperativo da santificação. O mundanismo, em quem fala sobre a graça, é sempre fruto da separação impossível da graça e da verdade, como se fossem coisas antagônicas. Jesus era cheio de graça e verdade, e é assim que as nossas vidas são. A graça não habita no lugar onde a verdade não habite. Então a manifestação da glória de Deus em sua perfeição em Cristo, em toda a palavra, mantém sempre essas duas coisas juntas. E o Verbo se fez carne, né, a Bíblia diz, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
cheio de graça e de verdade, né? João 1,14. A nossa santidade, ela foi planejada por Deus lá na eternidade, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Paulo diz em Tito 2, 11 e 12. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É assim que a graça se manifesta. A graça de Deus se manifestou e isso sempre produz santidade. A graça de Deus se manifestou. Aponta, é uma referência a Cristo. Ele já veio e esse plano eterno mostra que a nossa santidade é fruto do planejamento eterno. É o resultado daquilo que Deus faz em nossa vida soberanamente ao nos chamar, nos justificar e continuar sua obra operando, querer ou efetuar. A linguagem junto com eleição sempre é essa, aponta para a santidade, né, e não o oposto. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. E qualquer ensino das doutrinas da graça que não apontem para isso, mas para uma liberdade para ser e viver como um homem natural, que tem a sua mente em inimizade com Deus e sua palavra, caracterizado pela sociedade que nos cerca, é uma grosseira falsificação da verdade, o que não tem sido incomum nos nossos dias. A santidade está enraizada no conselho eterno de Deus. Como eu disse, Paulo fala porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, em Romanos 8, 29. Então o propósito divino é mostrado na nossa conformidade com Cristo. Isso nada mais é, conformidade com Cristo, do que santidade. Então, a semelhança com Cristo é a santidade e é de suma importância isso ficar claro para nós. Nós podemos ter inúmeras habilidades, conhecimento teológico, capacidade intelectual, habilidades na comunicação, mas se não há semelhança com Ele, não há santidade. Então, como podemos saber que fomos eleitos? Pergunta John Owen, talvez o maior de todos os puritanos, não é? Nasceu em 1616 e morreu em 1683. A resposta sempre vem: Deus destinou que você seja santo? É a pergunta que ele faz. Ainda temos um combate com o pecado, mesmo sendo homens regenerados. E sem a graça, nós falharíamos completamente nesse combate. Mas o plano eterno de Deus é o impulso e poder necessário e suficiente para o crescimento em santidade. A imagem de Deus foi quebrada no homem quando ele pecou. A obra eterna de Deus visa exatamente nos livrar de tudo que não é Cristo em nós. Isso é santificação, até que tudo que fique seja a imagem perfeita de Cristo na glorificação. Então o propósito de Deus é que sejamos a imagem do seu Filho, e a isto é que nós fomos eleitos e predestinados. Então em Romanos, Paulo continua dizendo que nada vai frustrar esse plano. Satanás, quem pode ficar no caminho de Deus? Quem pode destruir seu propósito? Em seu poder onipotente, soberano, Deus, em seu plano, restaura o universo para que ele reflita Cristo. Ele, entre aspas, desconstrói os eleitos e reconstrói nosso caráter, vida, para sermos semelhantes a Cristo. Deus está determinado que você, se de fato é a igreja de Cristo, vai ser transformado na mesma imagem de Cristo. Santidade nos eleitos de Deus não é uma ameaça, mas um motivo de alegria, adoração e humildade, porque a santidade foi comprada pela obra perfeita de Cristo para todos aqueles que Deus chamou eficazmente. Então nós precisamos ver que o papel de Cristo
na santificação, o papel dele na santificação se estende para muito além da compra somente, não é? A santidade foi adquirida por Cristo, não como um trabalho adicional. Justificação e santificação estão ligadas entre si e inseparáveis, não é? Minha santificação é tão comprada pelo sangue de Cristo como qualquer outro aspecto da salvação. Toda a sorte de bênçãos espirituais. Podemos ficar tão focados no sangue de Cristo que perdoa, que perdemos de vista que ele também compra a nossa santificação e santidade. Não há nenhuma bênção no Evangelho que vem de algo além de Cristo e este crucificado. Nós não recebemos nada e nem poderíamos receber que ele não tenha comprado por sua obediência e expiação. Então a Bíblia diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. É uma tremenda declaração de Hebreus 2, de 14 a 17. A morte de Cristo é uma realidade multifacetada, e isso é assim porque o pecado não é uma massa única e independente em nossos corações, mas o pecado é tecido multidimensionalmente em nossas vidas. Então a salvação no sangue derramado na cruz é uma perfeita expiação que corresponde a esse pecado e ao que ele fez. Estamos indo para sermos um dia totalmente santificados, o que significa que não haverá nenhum vestígio do pecado em nós. E esse processo poderoso e infalível em todos os que Deus elegeu começa imediatamente no momento em que o homem é regenerado. Então, Paulo diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus o Pai, em Gálatas 1, verso 4. Muitas vezes, o entendimento das pessoas sobre a cruz é completamente superficial. Temos que enxergar as múltiplas dimensões do pecado e então entendermos claramente as múltiplas dimensões da obra feita na cruz. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1, verso 4. Ou como Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Colossenses 3, 12. Então, voltando a James Hamilton, que falou sobre as casas com a neve em cima, nós devemos perguntar: há um habitante na casa, na nossa casa? Nós somos habitados? Esse habitante está agindo? A lareira está acesa? Há calor interno? Se há, como o gelo poderia permanecer no telhado? Todo padrão de pecado começa então a entrar em colapso quando esse morador realmente está morando na casa. E é isso que Deus faz, não é? O Espírito Santo de Deus habitando em nós. A Bíblia diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.
Come